Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso canal Licença Esporte, onde você encontra conteúdos voltados para a gestão de escola de esporte. É um prazer estar recebendo vocês aqui mais uma vez, lembrando que esse programa, esse canal só é possível graças aos nossos apoiadores, o sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você conta produtos exclusivos que só vendem na loja do Museu do Flamengo, lá na Gávea. Quem ainda não foi no Museu do Flamengo, por favor, não perca. Passa lá. Nosso amigo Luiz Fernando parece que sábado vai lá, né? Sim, senhor. Sim, senhor? E você vai, já fez uma lista de convidados, mais de 50 pessoas ele botou na lista de convidados, mas ele, como é uma pessoa muito querida por todos nós, ele tem essa moral e ele tá levando um grupo, 3 ônibus para visitar o Museu do Flamengo, no Encontro das Nações, Encontro da Nação, desculpa. Todo sábado, a loja do Museu do Flamengo recebe um ex-atleta de futebol do clube, que é um eterno ídolo do clube, no qual ele vai estar sempre presente. Todo sábado a gente recebe um grande craque lá do passado, que ajudou a construir a história do Flamengo. Não é isso, Luiz? Você que... E o Museu do Flamengo, né? E o Museu do Flamengo, perfeitamente. Hoje estamos aqui recebendo um grande amigo meu, tenho um prazer de estar recebendo aqui. Quando a gente tinha um outro canal lá, Os Segredos da Bola, a gente fez uma entrevista maravilhosa lá. Foram mais de 2 horas de papo. Aqui hoje o papo vai ser mais curto, vai ser mais objetivo, mais direto, devido ao formato do nosso programa. Mas hoje estou recebendo aqui ele, que é ex-jogador de futebol, foi meu atleta no Barra da Tijuca, professor de educação física, trabalhou comigo no Botafogo, treinador, auxiliar técnico, sabe tudo de gestão de esporte. Sandro Gonçalves, obrigado, meu amigo, por estar aqui mais uma vez, ter aceito mais uma vez o convite de vir aqui me aguentar, me aturar, ainda mais com essa mala do meu lado. Mala não, esse grande comunicador esportivo hoje aqui do meu lado, Luiz Fernando. Irmão, obrigado por estar aqui. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço mais um convite para a gente trocar um pouquinho sobre gestão, sobre esporte, que a gente caminha há tanto tempo aí, né, tentando de alguma forma fazer a diferença. Com certeza. E hoje eu tô aqui na mesa, eu vou deixar mais o papo entre vocês aí, que são 2 ex-atletas de futebol, 2 ex-craques do futebol profissional, e eu sei que eu não joguei, aí tem aquela história, quem jogou, quem não jogou, não é isso? Então hoje é 2 aqui contra a minha pessoa, mas eu sei que os 2 aqui também estudaram, 2 profissionais formados em educação física, e 2 grandes amigos, 2 grandes profissionais. Eu fiquei feliz hoje também estar reunindo esses 2 hoje, que eu sei que o papo aqui vai ficar bacana. E para começar, Sandrinho, a gente sempre começa querendo saber um pouco da tua história. Como o Sandro entra no esporte, entra no futebol, como é que é essa sequência aí. Depois nós vamos falar quando você parou de jogar também, que é uma história bem bacana, onde você foi estudar, igual o Luiz também, foi buscar conhecimento, estudo, que nunca é demais, né? Ainda mais num país onde a gente não dá muito valor à educação, ao estudo, nós vamos falar sobre isso. Mas me conta um pouquinho, como é que surge o Sandro jogador, que na época era o Sandrinho. Exato. Hoje é Sandro Gonçalves, mas na época era o Sandrinho. Em determinado momento, Sandro Carioca também, né? Sandro Carioca também, é verdade. O futsal era Sandro Carioca. Então, eu iniciei com 7 anos de idade no futebol de salão, né, que hoje é o futsal. Fiquei por muitos anos jogando futebol de salão. E com 13 anos eu fui convidado para jogar no campo do Flamengo, né, e aí foi quando começou aquela correria, né, que era futebol de salão, futebol de campo e escola. E aí a gente tinha que organizar isso aí. Em determinado momento, eu acabei optando pelo futebol de campo, né, para seguir uma carreira. E eu acho que eu fiz a escolha certa, porque, sem dúvida nenhuma, o futebol, o esporte transformou a minha vida, me fez conhecer o mundo, né? Eu tive o privilégio de jogar em 5 países, né, e tudo isso por conta do futebol. Isso, futebol é muito gostoso. O Luiz também viajou o mundo também jogando futebol, né? Pouquinho. Quantos países você também já foi? Assim, morando né? Mas para ir jogar, torneio e tudo? Tinha uns 6, 7. Muito bom. Eu também tive a oportunidade também, o futebol esporte também me levou também bastante para vários países, conheci muitos lugares através do futebol. Isso também é uma coisa que é um retorno maravilhoso que o esporte dá. Tu jogou salão não, né? Não. Só campo? Só campo. Sem nada de futsal. Nada. Nada.
Hoje até oriento, indico que inicie no futsal, comece no futebol. A gente perdeu muito. Ainda tem, principalmente os clubes de camisa, ainda tem um trabalho bem legal com o futsal, mas a gente perdeu muito o que a gente tinha lá atrás. Eu joguei Vila Isabel, Grajaú Country, Maran, tinha o River, tinha o Hebraica. Para quem está assistindo, eram times fortíssimos de futsal do Rio de Janeiro, né? Era um time que tinha força, Grajaú Tênis, eram times que tinham força e que revelaram muitos jogadores pro futebol nacional, internacional. Mas na sua apresentação você fala que teve que optar, não tinha como você conciliar futsal e campo? Então, eu conciliei, uma loucura, porque hoje eu acho que seria inviável, até os 18 anos. Até os 18? Até os 18, porque isso mais pela condição financeira, né? Então, na época do Barra, tu treinava lá com a gente, jogava campo e jogava futsal também. Futsal. E até os 18, quando eu fui pro Juventus de São Paulo, e eu jogava no Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Então, quando eu tinha folga, lá tinha jogo no Rio de Janeiro, os caras pagavam minha passagem, eu ia pro Rio de Janeiro. Você nem treinava, só vinha jogar. E em determinado momento da minha carreira ali no futsal, eu tinha uma moralzinha. E por que o campo e não o futsal? Hoje em dia, com o futsal hoje, de repente, um pouco mais desenvolvido, eu não sei, também é uma opinião, você teria optado pelo futsal ou pelo campo também? Eu acredito que eu acabei indo mais pela condição financeira que poderia proporcionar. Mas assim, eu comecei a ganhar dinheiro no futsal com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu já recebi uma ajuda de custo. Assim, e conforme eu ia mudando de clube, ia crescendo e aumentando essa ajuda. E naquela de conciliar, apareceu a oportunidade de ir para o Juventus de São Paulo. Eu falei, cara, eu vou aqui que eu acho que a gente pode conseguir algo mais. Porque na nossa época, na base, não tinha o que nós temos hoje. Assim, o investimento de empresas nos atletas, Sim. De desenvolver o atleta, de potencializar o atleta. Não tinha empresário, né? Então, tinham poucos. Tinham muito poucos. O Luiz, tu foi ter empresário no Bahia já, né? Mas depois que eu subi profissional. Depois você foi pro profissional, ou seja, tu fez da base sem empresário. Sim, hoje, qualquer atleta médio tem empresário e tem ajuda de custo. E tem um investimento, na verdade, não vou nem falar ajuda de custo, um investimento para potencializar para que ele possa chegar. Na nossa época, o mediano, o cara tinha que ser fora de série, só os fora de série tinham empresários. Sim. Na base, quase nada, teria que chegar no profissional. Mas hoje, todos os atletas, por exemplo, se você chegar num clube de maior investimento de camisa, do sub-10 ao sub-20, todos têm empresário. Todo mundo tem empresário, é verdade. Dificilmente você vai encontrar um atleta num clube de camisa que não tem empresário hoje. Ou no mínimo tem o pai empresário, né? O pai empresário. Que isso era uma coisa que a gente até conversou em off, e já que a gente está nesse assunto, acho que a gente poderia já entrar, depois nós vamos seguir aí com a tua história. Eu sei que você rodou aí os países todos e tudo, e hoje a gente está falando dessa coisa aqui, né, que quase todo atleta tem empresário, e hoje você tem o pai que vive do filho, né? Como é que você hoje, como gestor de esporte, gestor de futebol, gestor de carreira, hoje você, né, atua, depois nós vamos falar hoje dos projetos que você está envolvido. Como é que você vê isso, Sandro? Assim, eu acredito muito que se você estiver preparado para tal coisa, tá legal. Agora você por entrar sem ter conhecimento de algo é muito difícil. O que passa hoje nas categorias de base do Rio de Janeiro, do Brasil, eu vou falar Brasil, estão colocando uma responsabilidade completamente desnecessária em crianças que deveriam estar se divertindo e não sustentando famílias. Porque hoje você vê menino com 13, 14, 15 anos sustentando família. Eu não tenho nada, por exemplo, vamos pegar um menino, de repente, de periferia, que tem uma situação
não muito boa, mas que a mãe trabalha em alguma coisa, o pai trabalha em outro, o menino com 14, 15 anos ganha mais do que o pai e a mãe, não tem problema, mas ele tem a referência dos pais em casa trabalhando. Então aquele dinheiro ali não é para sustentar, é para ajudar de alguma forma. Porque esse algo dinheiro, a mais, né? exato, porque esse dinheiro que eles ganham deveria ser para potencializá-los e não para sustentar uma família. Para potencializar o menino, O atleta, esse dinheiro teria que ser reinvestido nele. reverter esse dinheiro que ele recebe para potencializá-lo com estudo, com nutrição, suplementação, com fisioterapia, com tudo, com um staff, staff. para que possa potencializar e ele ter melhor desempenho. E isso não é feito. Hoje o dinheiro que esses meninos, a grande maioria, ganha, eles estão sustentando famílias, pais deixando de trabalhar para acompanhar o filho. E eles não têm noção do problema psicológico que isso pode causar. Porque você imagina, você chega pro teu filho, é a única opção que você tem, não tem outra. Imagina ou você é jogador de futebol, carrega. Ou não tem outra opção, porque a nossa família precisa de você. Imagina uma criança de 15 anos que deveria estar pensando no colégio, se divertindo com futebol, e ele está pensando que ele tem que sustentar uma família. Eu tenho conhecidos que eles me procuram para poder indicar empresário. E é impressionante que de 10 que me procuram para poder pedir indicação, nenhum deles fala assim, Luiz, porque eu quero que assessora ele numa outra linguagem, aprender o inglês, ou para poder comprar frutas para ele. Não. Plano de carreira. É porque ele é para comprar uma chuteira, é uma passagem para eu poder estar vindo visitá-lo, tudo em volta do financeiro. E nenhum deles pensa na carreira do plano de carreira. E mais, Sandro, criança de 8 e 9 anos. É. Os pais estão mudando. Eu tenho conhecidos em Xerém, no Fluminense, que mudou, está morando ali perto do CT, naquelas pousadas, casa alugada, por causa de crianças de 8, 9 anos. Largaram tudo e estão vindo para cá. Eu conheço vários também. Se você chegar no Ninho do Urubu, em Xerém, terça, quarta, quinta-feira, você vai ver pais sentados numa cadeira de praia esperando a tarde toda esperando o filho terminar de treinar. Eu não sei se você chegou a ver, eu li um pouco sobre isso. A Alemanha, ela chegou a parar com as categorias até o sub-11. Não ter Bayern de Munique, nada. Porque eles perceberam que as crianças não estavam se divertindo, não estavam brincando, não estavam tendo experiência com outros esportes, enfim. Eles chegaram a dar uma parada nas competições até 11 anos. Agora voltou, devido a isso. Você vê criança de 8, 9 anos, parece que está lidando com um cara de 30. A cobrança, a aceleração de tem que ser. Calma, gente, etapa. E a gente fez um evento agora em agosto, comemoração do Dia dos Pais da Academia de Futebol do Galo, que é uma dos clubes que a gente faz o licenciamento das escolas oficiais, e a gente levou para a sala de imprensa da Arena MRV o Leonardo Silva e o Éder Aleixo, 2 ícones, né, da história do clube, e no qual eles deram uma palestra para os pais e alunos que adquiriram o ingresso para estar lá e tudo mais, que era limitado, né? Tinha limite e cada um ganhou uma medalha bonita. A gente podia ter trazido a medalha, me lembra. Sim. Depois de a gente trazer para a gente deixar aqui. E tá bom. O Fabrício nosso diretor de imagem, craque fera, ele vai fazer a edição e vai botar a imagem aí depois. E o Leonardo Silva falou uma coisa que o Sandro falou, né? Tu lembra? De estudo, Não, da responsabilidade. Lembra que o Leonardo Silva falou? Que a gente falou, dá um conselho, dá alguma coisa, e o Leonardo Silva porque eu não prestei atenção não, porque era tanta coisa para fazer, de lá e cá, às vezes uma fala ou outra eu não escutei, mas sobre estudo, isso aí eu escutei. Continua, Cid. Saiu bem. E aí o Leonardo Silva falou, eu queria dar uma mensagem aqui para os pais, que os pais não pressionem os meninos para serem jogador, que não pressione, cara, aí o Leonardo fala, ele já tem tanta pressão de jogar, de treinar, de ir bem, ele já tem, e ele falou como atleta, né, ele falou, a gente já carrega uma pressão muito grande em relação a isso. Por que você, pai e mãe, vai botar mais pressão em cima do menino, né? Isso é desumano, ele fala isso lá. E realmente é isso que você está falando. E os pais não conseguem enxergar isso, Sandro. Eu falo o seguinte,
Eu acho que a gente podia até lançar um projeto desse. Tem a escola de futebol para o menino, tinha que ter a escola de formação para o pai. Isso é muito sério, deveria ter mesmo. Eu acredito que alguns clubes se comuniquem com os pais e façam palestras relacionadas a esse assunto, mas eu acho que tem que ser mais incisivo, porque é muito sério. É muito sério. Eu acho que você falou isso, eu brinquei aqui no negócio de escola pro pai. Eu acho que os clubes poderiam, em vez dos pais ficarem sentados lá na cadeira de praia, do lado de fora, esperando, por que não bota todo dia eles dentro de um auditório e conversa, né? Senta de madeira. Vou te falar, tem alguns que é difícil para aturar, hein? Imagina você colocar todos os dias. Mas Sandro, alguma coisa tem que ser feita, Sandro, do jeito que tá. Eu não sei se é isso, eu tô colocando aqui. Não, claro. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque isso tá ficando uma situação. E óbvio, isso é agravado pela questão social do país, pela falta de acesso também, de repente, a emprego e tudo, mas você vê que são pais que têm total condições de estarem trabalhando. E não estão trabalhando porque optaram por não trabalhar. A gente está falando de algumas coisas, por exemplo, esse lance do pai já começa, por exemplo, um pai que tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Aí ele joga toda a frustração no filho. E aí o filho tem que ser porque ele não foi. Sim. Esse é um. O outro, o pai tem uma condição financeira e queria que o filho fosse jogador de futebol. Então ele faz qualquer coisa por ter condição financeira para que o filho seja. Mas em momento nenhum eles perguntam se é isso mesmo que o filho quer. Que o menino quer, né? A gente tem tanto esporte lindo aí que o filho pode fazer. E não é só o futebol. Porque o futebol é melhor remunerado, ganha dinheiro mais cedo. É uma ilusão. Não, é uma ilusão. E aí vamos chegar nisso, porque eu faço parte dos 99%. Eu não faço parte do 1%. Eu fui um desses 99%. Sim. Então, assim, esses atletas, o pai tem que perguntar, você quer jogar futebol? É isso que você não, quer. Pai, eu quero fazer natação, eu quero fazer ginástica. Não, eu quero estudar, meu filho, mas isso não faz dinheiro. Não importa, mas eu vou estudar e vou fazer qualquer outro esporte que não dê dinheiro, mas que me dê prazer. Sim. Porque muitas dessas crianças, eles vão pro clube pelos pais, não por eles. E aí, lá na frente, vem o problema da saúde mental que a gente está tendo. Sim. Porque vem a frustração. Eu lembro da tua história quando tu conta. Teu pai te pergunta se tu queria ir pro Bahia, né? Se ele, quando tu tem um convite. Eu sempre quis, né? Não, mas eu acho que teve uma preocupação também, né? Não, ele foi comigo. Não, pra poder além conhecer. De contigo, né? Foi. Não, ele falava comigo, meu filho, é isso que você quer? Assim, tem 3 coisas aí. O querer, o saber e a oportunidade. Querer você quer, não quer? Saber você sabe, mais ou menos. Oportunidade você tá tendo. Você volta para casa por todos os motivos que você quiser. A sua cama tá pronta. Menos por saudade, se é isso que você quer. Perfeito. Aí, e sempre esteve do meu lado. É uma outra abordagem, né? Porque assim, quando a gente começa a falar lá de trás, parece que é nostálgico, né? Mas nós vivemos em realidades completamente diferentes. Momentos totalmente diferentes. Eu fui jogar na Arábia Saudita sem falar inglês, sem ninguém me acompanhar no avião. Cheguei lá sozinho, não tinha... Um intérprete? Não tinha intérprete, não tinha. Não tinha internet, televisão, não tinha internet. Eu tinha que ir na Lan House, que nem existe mais, eu acho. Na Lan House para mandar um e-mail para minha mãe, para me comunicar, para no dia seguinte voltar lá para ver se ela respondeu. Entendeu? E mesmo assim a gente tinha um propósito e não, eu tô aqui por um propósito, eu não posso ter saudade. Tu é por orelhão, né? Assim, orelhão. Né? Aí tem a fase do orelhão. Tava no Brasil. Tem a fase do orelhão, que era cartão de unidade, que você tinha que falar rápido. E dividir a unidade com outros amigos, quem não tinha condição, vou usar 5 depois. Depois de 9 horas caía mais devagar. Antes de... Então assim, mas aí parece nostálgico, mas são realidades diferentes. Mas se você coloca, nós éramos mais fortes. Porque hoje você tem um telefone que você pode fazer uma ligação de vídeo, ver a pessoa. Você fala o tempo todo, você não manda um e-mail para falar no dia seguinte. Você, se quiser, no seu tempo ocioso, porque no futebol você treina de manhã, vamos supor, você treina de manhã, tarde e noite você está no teu horário ocioso. Aí você pode falar com a família, com quem quiser. E hoje, qualquer lugar que você vai tem Wi-Fi. Sim. Você nem paga, você não gasta, não tem custo. Entendeu? Então, assim, deveria ser mais fácil.
E parece que é mais E difícil. parece que é muito mais É difícil. muito mais reclamação. Aí o cara, muito vamos mais... supor, o cara que vai para a Arábia hoje, ele vai com o agente do lado, vai chegar lá, o agente vai apresentar ele vai ter um intérprete. Aí eu tô falando, Sim. né, num nível um pouco maior. Mas Então, hoje, não sei. mesmo nível menor hoje, tem uma... Pelo menos alguém viaja com você. Uma abordagem bem melhor do que era naquela época. Mas... Você tocou no assunto, e aí eu gostaria de escutar até os dois falando em relação a isso, que também é outro ponto que é muito importante, até porque a gente lida com isso o tempo inteiro, e a gente vai entrar nesse assunto da questão das academias de futebol, das divisões de base, das escolas e tudo, mas o pai procura as academias, procura as escolas de futebol, procura os clubes de menor investimento para o menino estar lá jogando e tudo com o objetivo dele ser jogador de futebol, com aquela ilusão que vai ficar rico, milionário, isso e aquilo. E aí a gente tem os dados que você falou aqui, que muito pouca gente se atenta a isso, que de 100% dos atletas profissionais no Brasil, não vou nem falar fora, vou falar no Brasil, essa é uma estatística no Brasil, 1% ganha acima de 10 mil reais. Não tô falando nem dos caras assim, né? Então tem lá, porque a gente olha só o que sai na televisão, na Série A, Série B, que ali tem um salário bacana e tudo, só que são 40 clubes de, sei lá, 2 mil clubes, sei lá, nem sei quantos clubes tem no Brasil. E 99% ganha ali um salário mínimo, 2 salários mínimos e tudo mais. É óbvio que teve momentos que, de repente, vocês foram um pouquinho ali por 1% ou 2%, aquilo que ganhava um pouquinho mais, mas ficava ali. Financeiramente, eu sei que vocês realizaram um sonho de menino de serem jogadores profissionais e isso tem que ser muito valorizado. Eu brinco com esse cara o tempo todo. Esse cara tem um gol narrado na voz do Léo Batista. Fabrício, não bota não, que todo mundo já deve estar de saco cheio de ver que todo programa a gente bota. Mas ele tem um gol, e a gente brinca, né? Na voz de Léo Batista, né? Ele tem um gol narrado no Fantástico pelo Léo Batista. Ele tem um pênalti no Romário. Ele ajudou o Romário a fazer 1.002 gols. Então, assim, ele realizou um sonho de mim. Eu falo com ele em off, eu falo, cara, meu irmão, tu tem que valorizar isso. Eu adoraria ter estado ali naquele teu lugar, fazendo um pênalti no Romário, fazendo um gol de cabeça na Fonte Nova, pelo Bahia. Cara, isso é o sonho de quantos e quantos que estão assistindo, como sim. Você também, né? Você vai contar um pouco da tua história. Mas, beleza, realizaram um sonho. Você jogou em 5 países, sustentou sua vida com o dinheiro do futebol, você também ganhou dinheiro, mas esse dinheiro foi 1%. Como é que foi financeiramente hoje? Vocês juntaram dinheiro, conseguiram guardar dinheiro jogando futebol, realizaram um sonho. E financeiramente, como é que foi? Eu começo? Convidado especial. Cara, eu parei de jogar sem R$1 na conta. Quantos anos tive que jogando recomeçar bola? Com 32 anos. Parei de jogar, você já estava casado. 7, você futsal nos 7. Aos 32 jogando futebol. E você se manteve. Viveu. Vivi. Mas Vivi bastante. Juntar um dinheirinho. Não. É o que eu tô falando. Não tinha uma pessoa que falasse ou que fizesse, direcionasse para essa gestão financeira, ou que falasse, ó, daqui a pouco tua carreira vai acabar e se tu não tiver dinheiro vai ter que voltar pro final da fila. Porque o futebol tem validade. Então eu não pensava, eu vivia. Eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, comprava as coisas que eu tinha que comprar e não pensava no amanhã. E quando me deparei com 32 anos, já casado... O corpo já não aguentava mais. Eu vou te falar que já não valia mais a pena a parte financeira para eu deixar minha esposa no Rio de Janeiro para viajar. Eu sentei com ela e falei, ó, não dá mais, estou parando. Mas eu acho que essa foi uma parte boa, eu já tinha muito claro o que eu queria para minha vida, no pós-futebol. Eu já tinha claro, e muitos jogadores têm dificuldade. E aí eu não estou falando de todos os níveis. Sim. Não é só o que ganha, o que não ganhou muito dinheiro. O que ganhou muito dinheiro também tem dificuldade na hora de parar. E eu estava muito certo, porque no meu finalzinho eu já tinha essa veia de gestão, sabe? Já me via assim, com liderança. Então não foi tão difícil nessa parte para mim. Eu cheguei em casa para minha esposa e falei, ó, não quero mais, não vou viajar mais, só que a minha vida toda foi futebol, nunca trabalhei fora do futebol. Eu vou ter que fazer alguma coisa
se você vai ter que segurar as ondas, a onda aqui um pouco, até eu me Começar essa reorganizar. nova carreira. E aí eu fui, a gente não tem medo de trabalho, fui trabalhar e trabalhar para pagar meus estudos. E aí que tá também. Porque eu não fui trabalhar só para pagar a conta. Eu fiz um acordo dentro de casa, falei, eu vou trabalhar para bancar meus estudos. E aí eu fiz o meu primeiro curso de gestão, aí depois eu me matriculei na faculdade de educação física, e aí as oportunidades começam a aparecer. Oportunidades começam a aparecer. E aí minha primeira oportunidade como gestor no futebol foi no CFZ, no Clube do Zico. A oportunidade dada pelo meu amigo Alan Espinosa, né, que foi num dia muito aleatório, assim, eu tava em casa num final de semana, num sábado, e o Matura Júnior, que é meu irmão, né, que é scout do Flamengo hoje, falou, cara, vamos ver, tá tendo Copa Zico, vamos lá. Falei, cara, vou fazer o que lá? Ele, não, vamos lá, quem não é visto não é lembrado. Vamos lá, e eu fui para ver um jogo. Quando chegamos lá, encontramos o Alan já era um amigo, tinha jogado com a gente na base, e a gente trocando ideia assim, o Alan falou, pô, a gente está procurando, eles eram os gestores do CFZ nessa época, com a MFD. Tinha uma ala direita no Barra Forte, meu filho, era Alan Espinosa e Sandrinho lá, meu filho, não era mole não. E aí o Alan estava precisando de um supervisor para a categoria de base, no CFZ. E aí quando ele comenta isso, o Matura Júnior na hora falou assim, pô, então você não precisa procurar mais, já tem aqui. E ele não sabia que eu já tinha parado de jogar, que eu estava estudando e tal. Ele ligou pro Rivelino Serpa, e aí eu fui fazer a entrevista no dia seguinte e já comecei a trabalhar. E foi minha primeira oportunidade como gestor, e dali eu fui supervisor da base e do profissional. Eu acabei virando o braço dele no CFZ. Bacana. E assim começou essa minha caminhada na gestão. E tu, financeiramente? Ah, mal também. Muito mal. Eu sempre fui muito, por mais que vocês achem que não, eu sempre fui muito mão aberta. Tá mão aberta onde, Luiz? O meu primeiro, assim, eu ganhava salário mínimo no Bahia. Naquela época, 17, 18 anos, assinei o contrato de profissional, mas salário mínimo, 131, 181 reais na época, 2000, ano 2000. Quando eu comecei a melhorar o meu salário, começou a surgir o computador com força. Eu peguei de presente para minha irmã, que eu, inclusive, fez aniversário agora dia 11 de setembro. Parabéns, Elise. Um computador para ela. Depois um sofá para meu pai e para minha mãe. Aí acabou o ano de 2003, onde foi o meu auge, né? Que eu passei do 1%, que eu cheguei no 1%. Eu fui no final do ano quase 15 mil reais de direito de arena, direito de imagem. Fui lá, liguei aqui para o Alfredo Sampaio no Rio. Fui lá, peguei esse dinheiro, meu pai, minha mãe, churrasco, festa. Então, assim, eu sempre achava que o mundo fosse acabar naquele momento. Eu não pensava no depois. E olha que eu tinha uma família consolidada, estudada, que me deu toda a estrutura. Parei de jogar, comecei a fazer educação física, surgiu a seleção das Forças Armadas, que ia ter os Jogos Mundiais Militares aqui no Rio, em 2011. Eu entrei na seleção militar, fiquei 4 anos, onde eu comprei meu apartamento. Mas o futebol em si, em Itália, que era quase 10 mil reais, 11 mil reais, 3 mil euros na época, enfim. Todos os times não me deram nada. A seleção brasileira militar, através do Exército, comprei meu apartamento pelo meu contra-cheque. Eu era sargento, tinha essa facilidade onde comprei o apartamento. E continuei estudando. Aí comecei a estudar, formei e não saí da área. E hoje trabalha na licença, ele não é nem 1%, ele é aquele 0,01% do salário do homem, ó. Tá lá em cima, amém? Graças a Deus. Amém. Permaneça assim. Mas, Sandrinho, voltando aí, eu lembro desse seu início lá no... Mas peraí, era ele e na direita e o Marcos, o mineiro. Era reserva? O Marcos é 7,9, eles são 7,7. Nós somos da geração 7,7, 7,8. Eu queria rir dele. Ele é 7,9. E assim, deixa o Mineirinho quieto. Que coitadinho do Mineirinho. O Mineirinho sofria com a gente lá. Mas ele era mais novo. O Sandro, eles pegaram ainda o Barra da Tijuca, onde era o Vasco. Nós pegamos o início com a estrutura zerada. Que não é esse Barra da Tijuca que existe hoje, não. Era um outro Barra. Era outro que a gente pegou o início era para ser uma potência hoje. Nos dias de hoje, seria um dos maiores clubes de formação do Brasil aí. Porque tinha um centro de treinamento que os grandes clubes não tinham. Tanto é que depois... virou Vasco Barra, Fla Barra, os grandes clubes alugavam lá. Porque não tinham. Não tinham. Estava muito longe de ter.
E aí, não vou nem contar aqui a história porque que acabou, porque não pode. É proibido, Pula a até porque página. a gente não tem como provar. Mas enfim, tem história aí de boi na linha, mas tudo bem. Vamos seguir aqui o barco aqui, que é o mais importante. Sandrinho, vamos lá. Você vem do futsal, né? E a gente falou aqui dessa coisa do pai que vira, né? É sustentado pelo filho e tudo. Cara, eu sempre falo isso, assim, outro dia de novo. Eu fui ver um jogo de futsal aqui no Rio de Janeiro, cara, é assustador. Total. É assustador o que acontece dentro de uma quadra de futsal de meninos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. É uma coisa assim. Eu não vou mais. Eu já falei, vamos lá, que tem um jogador assim, tem um jogador assim. Eu não vou mais. Aquilo me faz muito mal. Luiz também já viu, já sabe como é. Cara, por que isso? Assim, é lógico, parte social, o pai. Cara, pais do outro time xingando um menino de 7, 8 anos de idade. O menino indo batendo lateral, se bobear, o pai agride. Já teve casos de pai agredir uma criança de 7 anos de idade. Cara, por que a Federação de Futsal, você como gestor, eu também, se eu tivesse lá, enfim, não seria, para mim seria portão fechado todo jogo. Pra começar, até eu ver o que eu ia fazer. O meu primeiro passo era, futsal a partir de agora, portão fechado. Quem quiser, não tem público, porque o que existe de público ali não é público. Aquilo ali, outro dia eu tava vendo o filme do Gladiador, aquele antigo, parece quase a mesma coisa. Cara, Sandro, o que houve? É aquela coisa do vencer a qualquer custo. E aí, por isso, aí a gente entra na saúde mental novamente. Essa geração não está acostumada com perder. Eles não podem perder. E aí os pais estão passando isso para eles. E aí por isso que vira essa rivalidade desnecessária. Eu perdi completamente o prazer de ver jogos de futsal. Eu amava ver os molequinhos. Pô, e ver eles é sensacional. Agora o entorno é horroroso. E assim, eles falam mal do filho deles, do filho do amigo dele, do mesmo filho time, do outro, do adversário, do juiz e do treinador dele. Porque se o filho tá jogando, o treinador é bom. Se o filho não tá jogando, o treinador é ruim. E se o filho tá jogando e não jogou bem, a culpa é do treinador, porque não botou no lugar na posição errada. É uma transferência de responsabilidade total. O tempo todo. Por isso que eu acredito que hoje essa geração tem muita dificuldade de bater no peito e falar assim, não, eu errei. E eu falo muito isso. Cara, assume a responsabilidade. Eu não joguei bem porque o campo é ruim. Não, você não jogou bem porque não se concentrou bem, porque tua semana foi ruim de treino, porque você está pensando em qualquer outra coisa menos no futebol. É sempre transferência de responsabilidade. Perdi a titularidade. Por quê? Porque o treinador trouxeram um jogador que é do empresário tal. Mentira. Você perdeu a titularidade porque teu rendimento caiu. Porra, assuma. Bata no peito e fala, não, cara, eu tô mal. Realmente tô mal. Tô com problema em casa. Aí entra numa outra situação. Eu não vou citar clube, obviamente, né? Mas tem clubes que não conhecem a origem do jogador que tem, cara. E eu não tô falando porque assim, cada categoria tem de 30 a 40 atletas. Fazer o certo dá trabalho, cara. Fazer o bem, o certo dá trabalho. E às vezes as pessoas não querem ter trabalho. Eu fui sentar com um diretor executivo de um grande clube para falar de um atleta que era meu na época e ver aumento de salário, que era um menino que eu acreditava que tinha projeção e queria ouvir do diretor o que ele achava do atleta. Ele abriu lá uma planilha, falou de notas, não sei o que o atleta está aqui, avaliação, tal. Tudo lindo. Não, é um atleta de muita projeção, a gente acredita muito no atleta no clube e tal, beleza. Eu falei assim, você conhece a origem desse atleta? Aí ele, como assim? Eu falei, você sabe o peso que esse atleta carrega? Aí ele, não. Eu falei, esse atleta tem esse problema aqui, ele sustenta uma família, ele tem uma responsabilidade imensa nas costas dele. Vocês já procuraram para ver se, de repente, na oscilação dele é problema psicológico, porque ele tem que vencer sim ou sim? Se você não souber a origem, porque
Um menino que tem um potencial enorme. Você tem que conhecer a família, cara. Com certeza. Se os pais são separados, se os pais são presentes, se os pais trabalham ou não trabalham, que tipo de educação eles têm, se o pai é agressivo com a mãe ou não, se o pai tem problema de álcool dentro de casa. Sim. Porque às vezes você vê um atleta que sai um pouco da rota, é muito mais fácil eu chegar e botar ele, afastá-lo, do que saber qual é a origem do problema. Tem esse, trazendo para a prática, tem 2 exemplos, também não vou citar o nome de 2 atletas, mas que foram meus atletas na base do Botafogo. Um ainda estava no infantil, virou profissional, seguiu carreira e tudo, mas no infantil a gente sentia também aquela coisa, pô, uma hora tá bem, outra hora tá mal, aí pega assistente social, vai lá, vê o que tá acontecendo, não sei o quê. Cara, o menino, eles moravam de favor na casa de um parente, num quarto, só que a família que ajudava não deixava eles usarem o banheiro da casa. E aí a família criou um banheiro fora, um caixote, e eles usavam o banheiro do quintal. Olha que loucura. E assim, e a primeira coisa que a gente fez, e a gente acreditava nele e tudo, sei que, foi, cara, quanto custa uma casa, um aluguel lá na tua região, que era barato. A casa, quarto-sala, com banheiro, tudo direitinho. A gente foi, dentro da ajuda de custo, a gente, em vez de dar o dinheiro, a gente pagou, porque a gente entendeu que aquilo era muito ruim, pesava muito. O outro era já um menino no juvenil, também vingou, virou atleta profissional. Todo jogo tinha cãibra. Todo jogo tinha cãibra, todo jogo... Ah, aí vem os preparadores físicos. É cachaceiro, não come, não sei o que. Pô, quando a gente foi ver, cara, o moleque andava a casa dele pra pegar um ônibus. Era um papo assim, sei lá, 1 hora caminhando pra pegar um... 2. Pra não pegar 2. Porque não tinha dinheiro pra pegar 2. Ele andava 1 hora... Imagina um moleque sair todo dia de casa. Deve ter vários assim hoje ainda. Não, vários. E tem. Vários. Só que aquilo que você falou, se você não investigar e você não buscar saber, não adianta. Parece que o menino da porta pro clube, ele tem que ser mas aí tá... super-homem. Eu bato muito na tecla da gestão humanizada. Tem que ter gestão humanizada, cara. Você tem que humanizar, você não pode olhar o atleta só como um produto ou como um robô. Você tem que ver além do atleta sempre, sempre. Porque todos têm algum problema em casa. Essas fugidas de rota são gatilhos. Sim. São gatilhos. E você tem que ter, mas entender que depois que você resolver, se o desempenho dele também não for satisfatório, tudo que ele também não vire uma assistência social. Eu brigava muito isso também como gestor. Acredito na formação completa e entender tudo que envolve, tanto que eu dei os exemplos aqui, mas que isso não chegue no final do ano, coitadinho, eu não vou mandar, porque senão tu tá criando um problema. Tem horas que tu tem que falar, meu irmão, não deu, vai trabalhar. Mas aí o papo tem que ser direto. É isso aí. Óbvio, senta aqui. Eu vou te ajudar aqui nessa questão, eu sei que você tem esses problemas, mas você tem que fazer a tua parte. Sim, sim. Não, aí você vai chegar no final do ano, você não vai ter como ele argumentar, pô, mas vocês não fizemos. Você teve uma assistência social, você teve a gestão humanizada, você teve a preparação física, você teve uma alimentação adequada, você teve o local para dormir adequado. O que precisava mais do clube? E isso é uma coisa que a gente sempre tenta, Sandrinho, trazer para a realidade do nosso projeto da licença. E isso é uma coisa que eu deixo aqui, e é bom a gente ter tocado nesse assunto, porque isso acontece nas escolas também. E a gente vai entrar nesse assunto agora, vamos falar um pouco de como tá os clubes de menores investimentos no Rio de Janeiro com essa coisa da divisão de base, que bate um pouco por a questão do licenciamento das escolas. Mas é a mesma coisa, às vezes um menino chega para treinar, um menino que não tem nem o objetivo de ser atleta numa escola, mas o menino tá triste, o menino tá com problema, às vezes ele tá tendo assédio em alguma situação. Se você também não olhar aquele aluno como gente, também como um global, você também vai achar, não, chega aqui, paga a mensalidade, treina aí, treinou 40 minutos, vai embora, acabou. É a mesma coisa, as pessoas também não enxergam isso, também não se... E eu posso dizer que para mim o erro é até pior do que o clube, porque o clube está investindo, né? O clube tá gastando, tá botando. Numa escola, o pai tá pagando. Então o cuidado com esse menino, para mim, tinha que ser até maior.
né? E não somente, óbvio, ele tá ali para aprender uma modalidade esportiva, a gente sempre fala isso e tudo, mas, cara, o professor, o gestor da escola de esporte, ele também tem que estar atento a essas questões. Cara, total, assim, a maioria das categorias de base hoje dos clubes de menor investimento, elas são terceirizadas. Eu não vejo problema em ser terceirizado. Você só tem que saber para quem você está terceirizando o teu negócio. E qual o objetivo E dele? qual o objetivo. Você não pode entregar a tua camisa para qualquer pessoa. E aí aqui nós temos clubes tradicionais no Rio de Janeiro, né, que com história de formação, que se perderam no meio do caminho porque entregaram camisa para qualquer pessoa gerir. E aí, como você falou, qual o objetivo? É você só ganhar dinheiro ou você... Porque assim, é muito caro fazer futebol de base. É muito caro. E fazer bem feito é mais caro ainda. É muito caro. E assim, como é que você... É difícil você ter esse equilíbrio entre cobrar, porque a partir do momento que você cobra, o pai vai te cobrar que o filho jogue. Aí já não é por meritocracia. Como é que você administra E isso? aí que vem os problemas, você tem que administrar. Porque o menino às vezes não tem nem condições, e aí você tem que colocar porque o pai tá pagando. E aí você entra na tabela da federação, aí Flamengo 10, fulano 0, 15, 0. Olha isso, gente. Clubes que batiam de frente, que às vezes eram jogavam campeões. de igual para igual e que às vezes ganhavam o em campeonato. determinado momento foi o 4º time no Rio de Janeiro. Sim. E assim, não dá para ver isso e normalizar. Achar que tá legal e que, não, ganhou de 10-0 porque é o Flamengo, ou o Vasco, ou o Fluminense, ou o Botafogo, as grandes camisas. Não pode. Porque Realmente você tá botando um menino, que de fato trabalha com alto rendimento, que é competitivo, de repente para um menino que nunca competiu na vida e não tem condições iguais de competir ali. Fica ruim e esse menino sofre. O que tá perdendo, porque o pai acha que tá fazendo bem para ele. Não, vou pagar que tu vai jogar contra o Flamengo. Vou falar para todo mundo na família que tu jogou contra o Vasco, toma de 15. contra o Botafogo. Aí o menino volta para casa, tia. E aí, meu filho, como é que foi o jogo lá hoje? Perdemos de 15-0. Entendeu? Então, assim, tem que saber dividir. Tem que pagar, beleza, mas o cara tem que ter qualidade para jogar, senão você divide, coloca esse aqui para não competir ou para fazer competições internas ou e aquelas você tem que ser competições direto ao entre pai, não escolas tem condições de botar o teu filho para jogar. E, cara, tem tantos caminhos. Eu tive atleta que o pai me perguntou uma vez, falou, cara, eu acho que ele tem uma qualidade, mas ele tem um problema de personalidade. De repente não vai chegar aqui. Agora, se você buscar por um caminho, de repente, de estudar e jogar nos Estados Unidos, ele vai dar conta. Sim. Um moleque tá morando lá nos Estados Unidos, feliz da vida, até essa semana casou. Então, sim, tem outros caminhos para o pai também se realizar. O filho, de repente, não vai ser um jogador de alto rendimento, mas ele consegue ali jogar nos Estados Unidos e estudar, e aí ele vai pro... e o moleque se forma, e de repente não quero mais jogar futebol, vai se formar e tenta outra coisa, ou então ele vai conciliando e vai vivendo a vida dele em outra cultura. Ou usa essa questão de jogar futebol como um esporte, como um desenvolvimento físico, mental, emocional, mas sem a coisa da profissionalização, né? Sem essa coisa de se tornar um atleta profissional, né? E sim, que nem você vai para uma academia cuidar da tua saúde, sei lá, fazer uma caminhada, correr e você poder estar... Eu acredito que eles imaginam o seguinte, é o passo mais próximo para eu estar dentro do clube. Depende da qualidade da criança. Eu vou colocar ali na academia do Galo aqui da Barra, porque ali tem Vargem Grande onde o Flamengo treina. É o passo mais próximo para ele estar lá. Se o moleque é bom, se é ruim, se não joga, se joga, ele não tá nem aí. Ele quer o clube, ele não pensa na formação que a gente acabou de falar, integral da criança. É fazer uma atividade, é interagir, é brincar, é sorrir, errar, acertar. Exato. Pensa na marca forte que o filho dele vai estar lá um dia. E não que ele vai vivenciar para chegar. E muitas das vezes, esse pai que quer que o filho seja jogador, a gente estimula muito isso lá nos projetos que a gente tem com as escolas de futebol, o pai não tem ideia do nível que é ser um jogador de futebol de base.
Ele Nenhum, acha que o zero. filho dele lá desce no condomínio, ou na escola ele dribla todo mundo, faz um monte de gol e não sei o quê. E ele não tem. A gente fala, cara, a gente fala pros gestores da escola, pega os meninos, pega os pais, faz um passeio final de semana e vai ver um Atlético e Cruzeiro, entendeu? Sub-15. Um sub-15, um sub-13, leva. Exatamente. Mas fica bem pertinho do campo, Exatamente. pra você ver a força que é uma pisada do menino, que é um. Um dos diferenciais nossos da licença e através das academias é esse. O que a gente tem lá no projeto? Todos os meses, 4 professores passam uma semana lá na Cidade do Galo, acompanhando a base. Legal. E o relato que eu recebo deles, Luiz, é muito diferente. O nível é outro, a força é outra. Total. Tanto que o número de indicações de observações caíram. Porque eles, opa, eu tenho que preparar melhor aqui. Os que eu recebo de indicação ainda não foram. É engraçado isso. Agora, pensando rápido para cá, eu agendei 4 avaliações lá no Galo. E os 4 que estão indo, eles não tiveram a oportunidade ainda de fazer esse estágio. Eles vão no futuro. Então eu acho que eles vão observar também, opa, a realidade aqui, daqui a pouco é com a Botafogo Academy, vai ficar uma semana lá no Burnier ou aqui no Newton Santos. Então eles vão enxergar essa diferença e dar esse passinho para trás. Né? Não, e assim, sem querer puxar o saco do nosso convidado, mas já puxando, e não é porque é amigo, não. O Sandro joga uma pelada durante a semana, na quinta-noite lá, ele tem uma pelada da galera dele lá. E aí, Pelada no analinha. aí o Sandro jogou profissionalmente, a maioria ali não jogou. E aí ele, muito sacanamente, ele bagunça os caras lá. Com quantos anos tu tá hoje? Eu tô com 48. Aí, 48 anos. E aí ele filma, não só bagunça os caras, mas de sacanagem ele ainda filma e posta na rede social dele. Mas eu tô falando isso porque, cara, tu vê o Sano com 48, batendo na bola, dando uma mini arrancada, que não dá nem pra dar arrancada inteira hoje, que na base ele dava. Hoje em dia aquela mini, aquela coisa assim, né? Ufa, ainda bem que acabou o sprint de 5 metros ali. É diferente. E as pessoas não conseguem ver isso, né? Tu vê isso, o Sandro bate na bola de direita e de esquerda lá na pelada dele, tu vê os outros caras, não... É diferente. Isso na base você consegue identificar. Nessas escolas, assim, sempre tem um que tem uma projeção que é diferente. E esse que é diferente, se você pegar e ele estiver no mesmo nível do cara que já tá no clube, ele tá muito na frente do cara que tá no clube. Sim. Porque ele não recebeu as informações do cara que já tá no clube. Que é a grande briga que eu tenho. Não, igual a ele eu tenho aqui. Então Pô, troca. Esse é o maior erro que então tem. troca. Gente, pelo Porque amor de esse Deus. aqui tá 3 anos aqui e esse que tá 3 anos fora. O cara tá Esse 3 todo anos... dia, esse 2 vezes por semana. Pô. Esse alimenta com o clube, esse não se alimenta do clube. Esse Exatamente. joga em alto nível, esse não joga em alto nível. Se ele não tá não melhor, pode troca. ser a mesma coisa, não posso... quero esse. Exato. Porque quando você alimentar esse aqui com as informações e os conteúdos que esse já tem e de repente não absorveu, isso aqui vai atropelar, pô. Vai atropelar. Quando esse passar a treinar todo dia, se Todo alimentar, dia, se alimentar. vai embora. É isso, pô. O cara que treina todo dia, o cara que treina 2 vezes na semana, não tem como. Não, isso era uma coisa que a gente brigava muito lá na base também. Não, igual a ele eu tenho, então tem alguma coisa errada. Porque esse menino, né, não treinou em lugar nenhum. Estando abaixo, ok, mas... no nível dele... Sandrinho, falando um pouco hoje do teu trabalho hoje, você voltou agora há pouco tempo do Canadá. Eu sei que você está desenvolvendo um trabalho junto com o nosso grande amigo Sidorf. Muitos dos cabelos brancos que eu tenho hoje aqui foi do bom momento que a gente conviveu lá no Profissional do Botafogo, eu e ele. E a gente tem até uma visão muito parecida em relação a ele, que as pessoas costumam falar, pô, mas o negócio é chato, o negócio é... Pô, o Sidorf é assim, o Sidorf é assado. E a gente fala, cara, é melhor trabalhar com uma pessoa como ele, que te puxa pra cima, mas te cobrando. E eu sempre falo isso, o Botafogo em 2013 tinha um elenco maravilhoso, um grupo sensacional, um treinador espetacular, mas a gente conseguiu esticar a corda ao máximo para todo mundo ali teve que entregar mais por causa dele, porque ele perturbava desde o roupeiro, do motorista, perturbava no bom sentido, né? A gente tem aquele cara que usa da fama, da história, do poder para humilhar as pessoas ou para querer se beneficiar de uma certa posição, coisa que ele nunca fez, eu sempre falei isso, ele nunca pediu para ele sempre pediu para o grupo, ele nunca pediu para você melhorar, para ajudar ele, não.
você melhorar, para você melhorar, e obviamente isso iria ajudar a todos, ia ajudar o coletivo, e ele fez isso com todo mundo. Se ele pegou no pé do Gilberto, do Jefferson, do Vitinho, do meu, se ele perturbou, no bom sentido, todo mundo, foi justamente pra gente sempre estar entregando melhor e melhor. E por isso que a gente, eu acho que fez aquela campanha que a gente fez em 2013, que muita gente não valoriza, principalmente o título estadual, onde a gente ganha primeiro e segundo turno, sendo que o segundo turno com 100% de aproveitamento. O Botafogo ganha o segundo turno do Campeonato Estadual naquele jogo, ganhando todos os jogos. Todos os jogos. Isso aí eu acho que... Eu acompanhei essa época bem de perto. Você tava, e ali você conhece ele ali, porque você estava no Boa Vista como auxiliar técnico. Coordenador técnico, e ele faz um convênio com Boa Vista para ele poder ter as horas deles de estágio. Para poder virar treinador pelo curso lá da Holanda e tudo. E você ali cria um vínculo de trabalho muito forte com ele, de admiração mútua, porque eu sei que ele não estaria te chamando hoje para trabalhar no projeto que ele está hoje, como também está o Alex Evangelista, que trabalhou com a gente nesse período lá, se ele não visse, né, o potencial e a capacidade que vocês têm. E hoje você acabou de chegar no Canadá num projeto que ele desenvolveu. Conta um pouquinho desse projeto, como funciona, para a gente poder entender, porque tem muito a ver, eu acho que tem coisa... Você já vai falar aí que eu já sei, mas assim, o Alex Evangelista, se puder vir aqui no programa, né, se ele tiver um tempinho, não tiver, né, tempo aí, agora que ele tá virando doutor, médico, mas trazer ele aqui também para poder falar um pouquinho desse projeto, que eu acho que tem tudo a ver também de algumas coisas que a gente pode pegar para trazer para os projetos que a gente está desenvolvendo no clube. Fala um pouquinho desse projeto, querido. Cara, esse projeto ele foi lançado em 2021, né? Como você falou, eu conheci em 2013 para 14, eu tenho uma relação de 10 anos aí, mas essa parte que você fala da época, vou pegando um pouquinho da tua fala, da época do Botafogo, eu acho que de fato ele deixou um legado no clube, aí é a minha visão, né? Porque legado não é o que você... Tem aquela frase, né? Legado não é o que você faz nas pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Eu acho que ele deixou muito, e eu já ouvi muito relato. As pessoas falavam que ele era chato, mas o chato desenvolveu muita gente aí. Se você pegar metade desses profissionais que você está falando, todos chegaram no alto nível. Sim, todos. Sim. E quando estavam no Botafogo eram moleques ainda. Sim. Vitinho, Gilberto, Dória. Aí eu não vou lembrar, aí vai... Jadson, Gabrielzinho. E o que foi proposto na época do Botafogo teve retorno. Sim. Em termos de voltar a uma Libertadores depois de tantos anos, voltar a pensar grande, a vencer e bater de igual para igual. Formar atletas, vender atleta. Formar atleta, vender atleta. Então, o Alex até me falou isso há pouco tempo. Eu falei, cara, eu prefiro trabalhar com chato do que com bobo. Sim. Porque com chato você vai aprender, irmão. Ele vai pegar no teu pé, mas ele vai pegar no teu pé para você evoluir, para você crescer. Que nem você falou, não é para te desmerecer, é para, meu irmão, acorda que você tem potencial para isso aqui. Entendeu? Você tem potencial. Você vai ficar aí perdendo tempo com outras coisas? Vambora, acorda para a vida. Então, eu acho que é muito, muito desse lado. E o projeto lá, cara, é um projeto bem legal. É um projeto voltado para neurociência, né? Treinamento cerebral, e aí já uma parte meio científica, que o nosso amigo Alex Evangelista, que faz a gestão dessa área. Por mais que a gente trabalhe com transdisciplinaridade, né, que eu sou mais da parte de gestão técnica, a gente caminha para conhecer um pouquinho do que cada um faz, mas é uma parte bem específica, né? Mas é um trabalho bem diferente. A gente não visa o alto rendimento, é um trabalho mais voltado para o cidadão mesmo como um todo, né? De transformar pessoas. Tem treinamentos intelectuais para fazer desenvolvimento cerebral. Esse é o objetivo, né? Então a gente está aí, a gente ficou um mês lá desenvolvendo alguns novos professores, voltamos agora
E agora focar um pouco, que nós fizemos uma parceria aqui no Brasil com o Toque do Futuro, né? Que é do Matura Júnior e a Renata Bessa, que fazem um trabalho assim maravilhoso. Estão indo para 20 anos de trabalho. Bacana. E fazer 20 anos no mercado que tem concorrências Sim. de escolas de camisa é muito difícil, né? Então tem uma escola hoje com 150 alunos na Praça Seca com fila de espera. Então, assim, a gente ano passado identificou que o Toque do Futuro faz um trabalho muito próximo do que a gente pensa em termos de filosofia, de metodologia, e a gente chegou num acordo e fizemos a parceria, e o Toque do Futuro SK Brasil, que a gente tem muita coisa para desenvolver aqui ainda, tem muita coisa que não pode ser falada ainda, mas que Sim. com o trabalho vai acontecer. Mas o Toque do Futuro é inclusivo, né? Tem crianças autistas, criança com paralisia cerebral, TDAH. Bacana. Eu acho muito legal falar, porque o Toque do Futuro forma, né? E por isso que a gente abraçou. Hoje a capitã foi uma das capitãs da seleção brasileira olímpica, Angelina, foi formada lá. Bacana. Tem um rapaz que virou médico que foi formado lá. Tem 2 professores da escola Que saíram de lá como alunos e hoje são professores na escola. Bacana. Então, assim, isso são alguns cases de sucesso Sim. de uma escola que tem 20 anos. E a nossa ideia é continuar potencializando e ajustando para que a gente possa oportunizar mais pessoas, mais atletas, não só para o futebol, mas para o mundo, né? Bacana. Você pode ser o que você quiser ser. Ali você vai se formar como cidadão e depois você vai determinar o que você quer para a tua vida. Sensacional, o projeto é bem bacana, e eu conheço o Matura Júnior também, um excelente profissional, como você falou, hoje ele está lá no Flamengo, lá como um dos observadores técnicos. Ele é um dos scouts das categorias menores, do sub-14 para baixo até o futsal. Ele coordena toda essa área de scout. E ele junto contigo conviveu lá também com o Sidorf nesse período. Na época ele era o treinador do sub-17, eu era o coordenador técnico. Tem alguma história do Sidorf que dá pra contar? Dessas que, pô, só ele mesmo ou não? Cara, eu tenho um monte. Não, mas assim, tem histórias ele tem um feeling muito aguçado pra essa molecada, assim. É isso que eu falo sobre ser humano, né? Porque ele via muito além do atleta e ele conseguiu na época identificar muitas coisas legais, assim, sabe? Ele ajudou e foi muito importante. A gente fez uma matéria na época para o Esporte Espetacular, e o relato dos meninos falam por si só, não precisa eu falar nada aqui. Se você pegar a entrevista do Esporte Espetacular, a grande maioria vai falar sobre a mudança de mentalidade que eles tiveram depois que trabalharam com ele. Mas ele muda mesmo, ele é o chato do bem. É melhor do que o bobo do mal, né? É engraçado que ele vem tocando em assuntos que a gente trouxe aqui um mental coach, Cleiton. Ele falou muito sobre mentoria, mas voltado mais para alta performance, para competição, para preparar o atleta já de alto nível, igual ele tem o Luiz Henrique do Botafogo, enfim. Mas eu percebo que cada vez mais o emocional, o mental, ele vai entrar de vez no mercado, quer queira os clubes ou não. E a gente teve relato aqui, eu acho que tem clubes no Brasil aí que não tem na sua base psicólogo. Que não tem, né? Tem clubes que tem pessoas, clubes ou gestores que não acreditam. Não tem como mais. Cara, que é um absurdo isso. Não tem como mais. Eu falo o seguinte, uma coisa é você não acreditar no profissional, que às vezes eu tive na época da base do Botafogo, a gente sempre apoiou o trabalho com a psicóloga, com as psicólogas que passaram lá, mas tiveram algumas estagiárias, principalmente estagiários, que a gente teve que cortar porque não eram bons, como existe preparador físico. Claro, em qualquer departamento. Qualquer departamento. Agora, você não
ter o departamento funcionando, você não ter o apoio que precisa ser dado, você não ter o desenvolvimento mental hoje, se a gente tá falando tanto em mental, você não ter um desenvolvimento mental hoje na base, para mim é um... Cada dia que passa a gente vê absurdo. atletas de alto rendimento passando por problemas de saúde mental. Eu posso, não teve um problema de saúde mental, mas hoje está fazendo a diferença no mental dele, eu posso dizer porque eu trabalhei durante 4 anos com o Hugo Souza, né, que é um moleque assim, extraordinário, uma família maravilhosa. E Um potencial muito grande. Um potencial muito grande, e que em determinado momento da carreira ele foi do céu ao fundo do poço. Ele foi ao fundo do poço, mas as pessoas desacreditaram nele. E o que faz o Hugo estar passando por um momento como esse, de recuperação de carreira, ele contratou ele tem um staff hoje, ele entendeu da importância de ter uma equipe, né? Ele tem o Julinho Franco, que é um profissional maravilhoso, que faz a parte técnica com ele quando ele está de férias, tem o Bruno, que é o fisioterapeuta, que na época da empresa foi até eu que contratei para cuidar da prevenção de lesão na época. E ele tem um mental coach hoje que trabalha essa parte. Mas o Hugo, ele tem uma personalidade assim fora da curva. Fora da curva. Ele é um... E aí você tocou no assunto sobre a importância do mental. E hoje, se você pegar um jogador que tem uma qualidade absurda na base, mas um mental ruim, ele não vai chegar, e tu vai pegar um cara mediano, com mental lá em cima, de repente não tem tanto refino técnico como falam, mas que tem uma vontade de vencer absurda. Atitude, e né? que tem atitude e que nada abala ele, que ele vai para dentro dos problemas, o cara vai chegar. Eu não vou citar nome, mas tem vários hoje no profissional que de repente não tem a qualidade de muitos que ficaram para trás, mas que estão aí, fazendo suas carreiras. E você trabalha quando você chega no profissional, você vê vários atletas já consagrados, formados. Um exemplo desse que eu posso dar é o Bolívar, zagueiro. Trabalhei com o Bolívar. Tu olha o Bolívar assim, a panturrilha do Bolívar, acho que é meu dedo mindinho, assim, fisicamente, de estrutura, de você achar que o cara tem que ser muito forte, não sei o quê. O Bolívar magrinho, fininho e tudo mais, você fala, meu irmão, como é que esse cara aguenta jogar futebol? Como ele... Além dele ter a força física também, apesar de ser muito magro, cara, o mental do Bolívar era uma coisa assim, fora do normal. O que eu vi esse cara mentalmente fazer e buscar e levar o time e também botar... Meu irmão, era fora e fora a malandragem, que aí os anos vão ensinando a ele tudo, mas era coisa de outro mundo. Não, mas faz muita diferença. Para mim, hoje, mais do que... Óbvio que a parte técnica é a primeira coisa que a gente vê no atleta, apesar de que hoje o futebol está tão mudado que a técnica ficou em segundo plano. Hoje a força, a potência, a velocidade está muito mais na frente. A altura, né, o perfil, como falam hoje, está muito mais na frente do que propriamente a parte técnica. Então, mas eu acho que o 0-1 hoje é você perceber o mental. Por isso que muitos scouts hoje, quando vão fazer uma avaliação mais completa, ele não faz só de um jogo dentro de casa contra um time pequeno ou contra um time grande. Ele faz o cara em casa com torcida, contra um time pequeno, aí fora com a torcida adversária, sim, com um time pequeno, com um time grande, para ver os comportamentos desse atleta, como é que ele vai num jogo muito grande sob pressão, e no outro que não tem tanta pressão, se ele oscila, se num ele vai bem, no outro ele sente. Tudo isso está dentro do trabalho do scout, para os caras serem mais assertivos. Sim, sim. Mas interessante, Cid, vai falando, vai remetendo, né? Você falou de nostalgia agora há pouco, e a gente sempre se remete a pai e mãe, a coisa de escola de esporte. Todo podcast nosso que eu participei até agora, teve assunto de pai e mãe que interfere no desenvolvimento do filho. Ou positivo ou negativo. E eu tenho um feedback... Mais negativo, boa parte. Eu tenho um feedback, aí não é da Academia do Galo, não. Eu sempre já indicava para o Atlético, eu conheço o pessoal do Atlético há algum tempo.
e agora, devido à academia, aproximou mais. Por mais que tenha mudado as pessoas que eu conheci, eu fiz amizade com os novos. Então eu falei, olha, Denis, eu conheço muita gente ligada ao futebol, não só da academia. Então quando eu vou indicar por fora, eu vou te tratar por fora. Ah, não, beleza. Indiquei um garoto. O pai teve a audácia de falar comigo assim, Luiz, travou, ficou igual a menininha, cheio de mimimi, passou mal, sei o quê. De 10, 11 anos. Aí eu falo, gente, eu lá na minha infância, esse cara que me falou isso, ele teve um pai e uma mãe. Ele não nasceu do nada. Uhum. Na minha infância era tão rígido as coisas, era tão bem certinha. Esse cara não teve uma criação, não teve, para ele poder descarregar no filho dele uma coisa que ele não vivenciou lá atrás. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um irmão que regula idade comigo. Eu brigava com meu irmão, eu tomava suspensão no clube. Eu ia para casa, meu pai me dava outra suspensão. E não ia tirar a satisfação quem me deu a suspensão. Exatamente. Hoje o pai não, hoje o pai vai lá tirar a satisfação. Por que você deu a suspensão? Eu falei, peraí. Mas aí entra no assunto lá de trás, desculpa te cortar, da transferência de responsabilidade. Sim. Mas esse pai não teve uma criação? Não teve. Porque, vem cá, meu filho, é isso? Mais uma semana do papai. Vai lá e pergunta, olha, o que aconteceu? Beleza. Se ele não aprontou, você não pode já tirar Exatamente. uma ideia de que aconteceu. E eu escutei esse relato e falei, gente, o mundo está totalmente... Se você hoje não tiver, e eu falo cada vez mais, uma pessoa para acompanhar essas crianças psicologicamente, por isso que a gente fala muito, né, de ter uma comissão interdisciplinar de todas as áreas. Na sua escola de esporte você consegue, se você tiver boa vontade, Claro. você consegue. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas não vai cair do céu. Né? Aham. Então, assim, é interessante que você vai falando, vai remetendo, cai sempre no mesmo assunto. Mas é de isso que você está falando é de educação. A gente está falando de educação. E eu também, voltando na nostalgia, eu também fui criado assim, sim, sim, não, não. E se eu chegasse em casa com um bilhete do colégio, a dura era em mim, não era na professora. Óbvio que ela ia querer entender, minha mãe ia querer entender o que aconteceu, e depois chegava em casa e me colocava no meu lugar, que eu sempre tive que respeitar os mestres, tudo. Hoje não se respeita mais. Nossa, E aí acabou. por conta disso também, porque se o pai ao invés de chegar e educar o filho, ele vai lá no colégio sem querer saber, já jogando, dizendo que o filho dele não faz. E às vezes esse pai nem participa da criação do filho em casa, porque Sim. hoje os pais estão trabalhando boa parte do tempo, os pais estão o dia todo trabalhando, então ele não participa, então ele não conhece o filho dele de fato. O filho passa mais tempo no colégio E aí do eu que acho, em casa. e aí eu acho que entra a questão também da carência por não participar, por não estar presente. Eu vou sempre passar a mão na Mas cabeça. sempre é tudo um gatilho de algo. Isso, é isso que eu É falo. transferência. É o que eu. E aí as pessoas falam, pô, você é tão duro com o Luca, né? Esse aqui já falou e fala, cara, não eu sou duro, eu sou como eu aprendi a ser. Eu já desde pequenininho eu falo pro meu Como que é a filho. frase para ele? Respeito todas as suas mentiras. Eu como que é? falo, são duas frases que eu uso muito com ele. Eu falo pra ele duas frases. Eu falo, ó, eu perdoo todas as suas verdades, mas eu não vou perdoar as suas mentiras. Assim, fez merda. Aconteceu alguma coisa, me fala a verdade. Você não vai fugir da sua responsabilidade, mas o pai vai te perdoar. Mas você vai pagar pelas suas por aquilo que você fez. Agora, se mentir, não tem perdão, parceiro. Porque aí a gente não vai, né, criar um elo de confiança. Então, assim, não vou. E a outra frase que eu falo pra ele, que eu sempre falei, mas desde pequenininho, foi só, tu não tem que me amar, não. Amar é uma opção tua. Agora, me respeitar, tu vai me respeitar até o final da minha vida. E acabou. Então eu olho hoje pra ele, parceiro, não, você me ama se você quiser. Eu vou te amar. Eu falo todo dia pro meu filho que eu amo ele. Não deixo de falar um minuto, um dia que eu não amo ele. Eu falo, papai te amo. É incondicional. Eu vou te amar a vida inteira. Você, se não quiser me amar, tá tudo certo, parceiro. Eu não quero o teu amor, agora o teu respeito eu exijo. Exatamente. E os pais não sabem. Aí os pais não falam isso pro filho. O pai hoje quer ser amado. Ele não quer ser respeitado. E aí você chega hoje nos clubes, os treinadores, às vezes, as pessoas... Isso é no meio... As pessoas querem ser amadas, elas não querem ser respeitadas. Aí por isso que o Sidney é chato também. Por isso que o Sidney é não sei o quê. Por isso que o Sidney é assado. Meu irmão, eu gosto de ser justo. Às vezes eu posso exceder, às vezes eu posso... Né, há 10 anos, 15 anos atrás era uma outra história. Hoje em dia é muito mais... Cara, justiça. Dentro daquilo que eu acredito. Entendeu? Agora, eu querer chegar aqui e falar, Luiz, você gosta de mim, Luiz? Não, eu respeito ele e ele vai me respeitar.
a relação, se ela fluir para algo mais, né, de carinho, de afeto, tudo é natural. Agora, sem respeito, aí ele fala, mas pai, por que você fala isso? E isso serve também, já fugindo do assunto do esporte, mas que eu vejo assim as mulheres, muitas mulheres que o marido, os namorados agridem ela e falam, mas ele me ama. Não ama. Sabe por quê? Porque não respeita. Porque se tá metendo a mão em você, se tá te desrespeitando moralmente, verbalmente, psicologicamente, não te respeita. Eu não consigo enxergar o amor sem o respeito. Por isso que eu falo pra ele, meu filho, primeiro tu tem que aprender a me respeitar. O amor é consequência. Se for o caso, se não for, tá tudo certo. Agora, amor sem respeito, pra mim não existe. Eu concordo 100% nessa fala, porque essa coisa de, ele me bateu, mas ele gosta de mim, é porque ele, sei lá, bebeu, porque ele tá com problema no trabalho. Não. Tudo dá isso... cabeçada na parede, mas por que não dá cabeçada na parede? Eu sempre falo, tem duas coisas que potencializam o ser humano. Pro bem e pro mal. O álcool e o dinheiro. O álcool e o dinheiro. Se você for um mau caráter, com dinheiro, quando você começar a ganhar dinheiro, você vai pisar em todo mundo. Sim. Já está dentro de você, mesmo você sendo pobre. Sim. Só que você não consegue porque você não tem. Sim. E a bebida a mesma coisa. Se o cara é agressivo, porque tem gente que bebe e fica engraçado, tem gente que bebe e fica com sono, tem gente que bebe e tem gente que bebe e fica agressivo. Pra mim só potencializa cada um. Aquele cara é engraçado para ele fica mais engraçado quando bebe. É porque ele se sente mais à vontade para ficar engraçado. E o cara quando bebe usa a bebida de repente para ser agressivo. Sim. Então só potencializa o que ele já tem dentro dele. A natureza dele. A natureza do cara, não existia. O cara bebeu o cara bateu por causa da bebida, mentira. Não, vai bater sóbrio também. O cara agora tá soberbo, não sei o que, ele sempre foi. Sempre foi. O dinheiro só potencializou o que ele já tinha dentro dele. Fato isso aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está falando muito de esporte, mas é fundamental a gente falar sobre educação também, porque por conta dessa coisa do pai querer que o atleta ele seja sim ou sim, e não tem outro caminho, que essas crianças com 12, 13 anos às vezes param de estudar. Mas no clube é obrigado a estar no colégio. Obrigado a estar matriculado é diferente de estudar. De estudar. Porque se você pegar hoje é assustador o vício de linguagem dos meninos de categoria de base. Sim. Mas o menino é da comunidade, não tem nada a ver. Me desculpa, você deve ter visto. Rolou um vídeo agora recentemente do 7 de setembro, onde uma pessoa entrevista as crianças na rua. Você viu o vídeo? Não vi. Não? Falou assim, que feriado de que hoje? De desfile. Que feriado é hoje? 7 de setembro. Que feriado? Ninguém falou de independência. E jovens entre 10 e 16 anos. É isso, é educação. Por isso que eu tô falando. E aí você trazendo pra gente, pro esporte, pros clubes, é incrível. Se você pegar 10 atletas de base hoje para dar uma entrevista, é assustador. Vai pegar 2, 3 aí que verbaliza bem, que se expressa bem, os outros 7, gente, pelo amor de Deus. Para falar fica difícil. E olha que eles têm muito mais acesso que a gente antigamente. E eles têm o linguajar deles próprio, o dialeto deles. Sim. Cara, mas não dá para normalizar isso e achar que é legal, que é engraçado. Não é. Isso não é engraçado, gente. A imprensa né? Eu tenho uma passagem. O cara vira meme. Eu tenho uma passagem em relação a esse negócio do dialeto, do futebol de base, do profissional também. E na base, os meninos que trabalharam comigo, eles vão lembrar disso, que tem maneira de negócio de pai, né? Que eu não gosto disso. Eles se chamam entre eles de pai e tudo é pai. Ô pai. Tem essa coisa que pra mim isso já demonstra que grande parte ali vem de uma situação onde a referência de pai não existe. Tem uma referência de mãe ou de avó ou tudo, mas a referência de pai ela não é muito presente. E a gente, quando vai ver as histórias ali, a maioria realmente não tem um pai presente. E aí eu acho que eles transferem isso, fica falando pai. Eles vinham falar pai comigo. Aí eu falava algumas coisas que eu não posso falar aqui. Eu explicava detalhadamente para ele porque que eu não poderia ser pai dele.
Entendeu? Eu falo, ó, eu não posso ser teu pai porque... Aí eu explicava. E te digo mais, quando eu falo de vício de linguagem, eu não estou falando só do menino da comunidade, não, tá? Eu estou falando da classe média alta, os caras com condições. Eu brinco com meu filho até hoje. Estou falando do todo, tá? Eu não tô dividindo as classes, não. Eu estou falando de todas as classes. A gente fala, aquele negócio. Falei, que negócio? Vai. Verbaliza. Desenvolve. É isso aí. Desenvolve o raciocínio. É o quê? Não, aquela parada. Que parada? Que negócio é esse? Mas isso são referências. Essa coisa são referências. Todos eles têm uma referência em alguém que fala dessa forma. Sim. Porque eu vou dar um exemplo aqui de um moleque que foi meu atleta, foi teu atleta, eu acredito, e que eu bato palma porque o pai dele lá atrás, quando ele fez o primeiro contrato, já ensinou ele educação financeira. Hoje ele tem 2 faculdades e uma MBA. Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. Diferenciado. Isso é referência. Se eu ver uma entrevista do Rabelo falando, isso é diferente. Ele não nasceu em berço de ouro. A mãe professora, se eu não me engano. E o pai lá atrás, no primeiro contrato, falou, ó, a partir de hoje, X você pode usar, X você vai começar a guardar. E quando ele começou, porque, cara, o jogador ele tem um tempo ocioso muito grande. Sim. Essa coisa de, não dá tempo pra gente estudar é mentira. Usei muito esse argumento. Então, é questão de prioridade, Luiz. E atrasou muito a tua vida. Sim. Isso é prioridade, cara. É chato, cara, mas lá na frente você vai entender. Não espera dar 30. Pô, o Igor Rabelo, quando terminar de jogar futebol, quando ele se aposentar, ele vai fazer o que ele quiser da vida dele, vai estar preparado pro mundo que ele quiser entrar, cara. O cara tem 2 faculdades e uma MBA, pô, e o cara joga na Série A do Brasileiro. Se ele pode, por que os outros não podem? Se ele arrumou tempo pra isso, como é que os outros não vão? Não, mas o Igor sempre foi... Tem uma passagem interessante. Tem uma passagem interessante com o Igor lá, porque o Igor sai do Fluminense, né? Ele vem do Fluminense. E aí eu falo, pô, eu quero. Tá saindo do Fluminense, eu quero. A gente já via ele chega no juvenil do Botafogo. É oriundo do futsal também. E aí tinha um treinador lá, que eu não vou falar quem, um grande amigo, gosto muito, tem um carinho muito grande, a gente se fala até hoje e tudo mais, mas o Igor jogava um jogo, banco, 3, já jogava um, aí eu fui falar com o treinador, falei, pô, assim, só pra entender qual é o teu critério, porque eu particularmente como diretor da base, acredito mais no potencial do Igor do que no jogador que tá jogando, mas eu respeito, não tô aqui pra escalar ninguém, mas eu queria saber, porque ele vai mal na primeira bola. Eu falei, vem cá, ele é seleção brasileira, ele é jogador profissional, ele joga no Manchester? Não. Ele tá em que categoria? Juvenil. E agora ele tá aqui pra quê? Ele já tem que saber a primeira bola? Muito bom esse tema, porque é uma tecla que eu bato muito. Por que você não vai então treinar, já que o problema dele é a primeira bola, a agressividade, o tempo de bola na primeira bola, por que você não bota ele depois do treino, ou antes do treino, que a gente fazia muito pré-treino no Botafogo, né, que aí a gente foi desenvolvendo isso através dessas conversas, que eu não posso deixar o treinador tomar a decisão. O treinador já quer o menino pronto no juvenil, eu falei, você tá maluco? Então você tem que botar ele pra jogar, você tem que botar ele pra treinar a primeira bola, e no jogo ele tem que atacar a primeira bola. Você não pode nem deixar ele na sobra e mandar o outro atacar. Então já que ele vai errar, deixa ele errar. Deixa ele aprender, deixa ele se desenvolver. Mas na base é óbvio, o profissional erra. Imagina a base. Mas esse é o que mais me incomoda no futebol de base. Aí tem o problema do imediatismo. Ssim. E de resultados, que vão dizer que não, tem cobrança por resultado, treinadores de base estão sendo demitidos. Sim. De sub-13, 14 por conta de resultado. E aí, que resultado que eu tô falando? Qual o objetivo? Qual resultado? Ganhei 10 títulos. E formou quantos? Não adianta você ganhar 10 títulos e não formar ninguém. Sim. Então, agora, ganhei e formei. Legal. É o que eu falo. Aprender a ganhar, né? Ensinar a querer ganhar, a ser um vencedor, faz parte da formação. Você não pode tirar isso de uma formação. Também você não pode falar, não, se perder tá tudo bem. Também não é isso. Não é. Você tem que equilibrar a mão. É igual o passarinho na mão. Se tu apertar muito, ele vai morrer. Se tu abrir, ele voa. Então tu tem que saber ali. Então assim, mas eu não conheço, aí entra aquela coisa, eu não conheço nenhum grande jogador
que não aprendeu a ser vencedor. Mas não é ganhar a qualquer custo. E hoje na base você quer ganhar a qualquer custo. E esse lance do que você falou, todos têm a sua melhor característica e a sua pior característica. E essa pior você tem que potencializar, você tem que trabalhar em cima dela. Às vezes você manda um vídeo ou um menino para um clube e às vezes o argumento é esse. Porra, muito bom jogador, mas porra... A perna direita dele... Não, a perna direita dele não anda, ou ele... Como é que se diz? O ritmo é baixo, me faltou agora. Intensidade baixa. Porra, tem muita qualidade, mas a intensidade dele é muito baixa. Caralho, ele tem o principal o mais do difícil. Futebol. Intensidade, quem vai colocar nele é você, filho. Intensidade Senta aqui comigo. Se você não fizer, se você não bater o GPS, você não vai jogar comigo. Sim. Mas aí dá trabalho. Né? Aí tu já quer pegar um ponto. Aí, não, cara. O cara tem 16 anos, a intensidade dele é baixa. Mas o moleque faz coisas absurdas. Direita, esquerda, dribla, mas não acompanha a jogada. Irmão, inventa um treinamento para ele ganhar essa intensidade, mas não abre mão de um jogador desse. Não, tinha um jogador que pra mim tinha uma intensidade baixíssima. Eu jogava pouco, um tal de Zidane. Pra mim o Zidane tem uma intensidade baixa. Quem via de fora, sim. Não, mas é a visão que você tem. Não é aquela lá dentro do campo. É aquilo que eu falo. Ele era mais posicional. Mas você olhando, ele é muito mais intenso. Aí vamos falar aqui de futebol, a gente vai ficar maluco. Mas ele é muito mais intenso que o Ganso, por exemplo, que também é um jogador muito mais técnico. Muito mais intenso que o Ganso, mas pra época e pro formato, ele não parecia ser um jogador intenso. Porra, e era o Zidane e o que ele fazia era brincadeira. E às vezes a intensidade não se dá na velocidade ou na força. Exato. Às vezes a intensidade se dá na velocidade que você bota uma bola, na velocidade de raciocínio. Aí é questão de interpretação. As pessoas confundem muitas coisas. Você não precisa ser veloz. Você consegue chegar na área, dar velocidade ao jogo e acompanhar o jogo. Né? Às vezes o não dar intensidade é você dar um passo lá na frente e ficar torcendo que o amigo... Vai ser participativo. E outro dia eu estava discutindo isso com o grande meu amigo Bernardo Arante. Bernardo, um beijo. Tô esperando você até hoje pro chopp, só quer saber de café da manhã agora, tá igual um velho. E o Bernardo, a gente tava conversando sobre o negócio de assistência, né? O jogador no final do ano, ele teve pouca assistência, ele deu pouca assistência. Aí tu pega o cara, ele botou o centroavante 30 vezes na cara do gol. Ele é um cara que dá assistências maravilhosas, só que o desgraçado do centroavante chuta pra fora, chuta em cima do goleiro ou erra o gol. A culpa é do cara. Aonde você calibra, é igual antigamente pra o passe certo. Desgraçado, Sidney. Tá bom. Desculpa, Luiz. Eu tô tentando. Esse é o meu mental coach para eu tentar ser um pouco mais. Entendeu? Mais paz de amor. Você meu tem mental que entender. Futebol hoje virou matemática, né? Você não se vai contratar um atleta, são números. Às vezes nem muito pelo que ele fez, mas pela quantidade de jogos que ele jogou, sim, dependendo da posição de gols ou assistência, como você falou aí. Tem um menino no Corinthians, eu esqueci o nome, desculpa. Aí eu tive esse papo com o Bernardo, aí logo depois bateu o vídeo, parece que esse telefone escuta o que a gente fala, né? Aí joga o vídeo. Tem um menino no Corinthians, um meio-campo, que foi. Aí o vídeo foi exatamente isso. Eu não tenho acompanhado muito o dia a dia. Ele dá várias, e bolas difíceis, assim, os atacantes do Corinthians, não foi um ou dois, saem na cara do gol e perdem. E o cara deu várias bolas. Profissional? Wesley? Não sei se é um nome meio diferente. Deve ser o Garro. Eu acho. Camisa 10 canhoto. Eu acho que é esse aí. Pode ser. Cara, eu acho que é esse aí mesmo. Mas os atacantes do Corinthians hoje estavam passando por uma dificuldade. O próprio Yuri Alberto, qual é o outro? Pedro Raul. 2 jogadores que já foram importantes em seus clubes e hoje. Mas vai terminar o ano, por causa dos queridinhos, não os desgraçados que estão mal. Os queridinhos que estão mal. E aí as assistências vão estar abaixo. Aí tu pega o Garro. Pode ser. Garro. É esse aí, é esse aí. Aí tu pega lá o final do ano do Garro e vamos analisar os números. 3 assistências. Só que ele deu 30 bolas claras de gol. Mas
né? Abençoados. Os abençoados só fizeram 3 e botaram 27 para fora. Mas é isso. Ah, então o centroavante tá passando na fase ruim. E o meio-campo também, então. E aí, entendeu? Aí tem essas coisas do futebol que às vezes viram verdade, que as pessoas não param pra pensar, né? O porquê, ou como, ou enfim. Aí a gente vai ficar aqui até amanhã falando disso, que o papo é bom. Aqui, já estamos estourando o tempo, tá chegando a hora, nosso Fabrício já tá mandando cortar o nosso diretor. É rápido, é rápido, é o que eu falei, se vou deixar você falar do... Pra terminar, eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui à cabeça, falando, vocês dois jogaram, vocês têm uma história parecida e tudo. Vai começar por você a resposta, porque o nosso convidado vai encerrar o programa, né? Não posso... Isso vai dar tempo dele pensar, né? Se é puxar saco, né? Não. Eu queria a mesma pergunta pros dois. Você tá com quantos anos? 42. 48. O que o Luiz, de 42 anos, falaria pro Luiz de 13, 14 anos de idade? O que o Sandro, de 48 anos, falaria pro Sandrinho lá de 13, 14 anos de idade? Ou pode ser profissional ou pode ser pessoal? O que eu escutei de um preparador físico meu no Bahia, no Sub-17, Glauco Galdense. Eu joguei dois anos na base do Bahia, nos juniores, Sub-20, hoje. Eu fui reserva. Eu só fui jogar no último ano, 2002. E eu sempre gostei muito de cerveja. De festa, e Salvador é o ápice para isso. Não gosta mais, não? Um pouquinho. E eu saí e começou a rolar os boatos das minhas saídas, das minhas noitadas, enfim. Eu correndo, fazendo regenerativo, ele, o Glauco era da base, ele me parou. Hoje ele tá até no grupo comigo, eu sempre dou esse relato. Ele falou, Luiz, tira 4 anos, 5 anos da sua vida, ganha dinheiro. Depois você vai curtir as suas noitadas, as suas baladas. Eu olho que eu tive muitos ensinamentos dos meus pais, mas esse me marcou, porque eu não escutei, eu fiz tudo o contrário do que ele falou. Continuei saindo, continuei bebendo, continuei curtindo e minha carreira profissional só foi caindo. Então, assim, eu falaria para as crianças, se dediquem àquilo que você está fazendo, ou no futebol, ou no handebol, ou no basquete, ou no advogado, enfim, se dedique, ganhe dinheiro naquilo e depois curta a sua vida com aquele dinheiro. Então eu falaria isso, se dedique àquilo, seja profissional naquilo, evite as coisas que o mundo te oferece. Ou seja, tinha que ter largado a cachaça lá no início e também voltado com força depois. Sandrinha. Cara, eu costumo dizer que eu não me arrependo de nada, porque se eu trocar uma vírgula na minha vida, de repente eu não estaria aqui sentado hoje conversando com vocês. Então eu costumo dizer que eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver para hoje ter experiência para passar para os meninos. Eu não tive o Sandro que eles têm hoje, entendeu? A minha vida ela mudou o rumo por uma tomada de decisão minha, também no Sub-20. Eu chego no Juventus de São Paulo, que era um clube com potencial absurdo na época, profissional e o Sub-20. E eu no primeiro ano de Sub-20 voando, bem pra caramba, fui cobrado do treinador por que eu não tava jogando. Porque eu treinava contra o profissional, atropelava e os caras falavam, pô, como é que você não joga nesse Sub-20? Só que o titular do Sub-20 na época, e Sub-20 são 3 anos, era a geração 7-7, 7-6, 7-5. E os titulares do Juventus na época eram o Robson Ponte, que foi jogar no Bayer Leverkusen, e o Alex Alves, que depois jogou no Bahia, jogou no Botafogo, no próprio Botafogo. Eram caras com uma qualidade absurda e naquele momento eu não entendia que eu tinha que esperar o meu momento, que não era aquele momento que eu tinha que jogar. E aí eu cheguei pro treinador e falei, ó, se você não falar que vai me usar, não vai colocar, eu tô indo embora pro Rio. Aí ele falou, não, você não vai porque nós fizemos um investimento em você. Eu falei, não, se você não me colocar para jogar, eu tô indo embora. Ele, mas as coisas não são assim, você não vai embora e tudo tem seu tempo. Eu falei, não vou embora? Então tá bom. Dia seguinte fiz minha mala e voltei pro Rio de Janeiro. Liguei para um empresário na época. O empresário, não, vem embora, que aqui eu te coloco no clube do Rio, assim, assim, assim. Peguei minha mala, fui embora pro Rio de Janeiro. Na época tinha a situação do passe. Eu só poderia jogar em outro clube se o Juventus me liberasse. Óbvio que eles não me liberaram.
eu fiquei mais de um ano sem jogar. E no ano seguinte chegou a Eurosport no Juventus, que virou uma potência. E que se eu tivesse esperado, aí tudo é si. Daqui para frente é si. Sim. Eu poderia ter caminhado por outro caminho. pro outro lado. E foi uma tomada de decisão que eu tomei naquele momento. Então o Sandrinho voltaria lá com 20 anos e falava, irmão, espera, Então, calma. mas será que eu viveria tantas coisas especiais que eu vivia, Sim. mesmo tomando essa decisão? Será que eu viveria tanta coisa? Porque eu vivi muita coisa especial, muita coisa legal. Pô, jogar em 5 países, Sim. vivenciar 5 culturas, sabe? Que me fez o ser humano que eu sou hoje. Sem dúvida, essa vivência não tem preço. A sua eu não sei responder, a do Luiz eu sei. Ele ia parar de beber e ia continuar a mesma merda. Cara, como é que tá, meu amigo? Fala pra mim. Falaria. Não, ó, Luizão, se Falaria. tu tivesse parado, tu tinha... Ele teve problema de fígado, cara. Eu tinha que tomar, como é que era? Então, bacana a história, cara. A gente... Não, tinha que tomar. Não, até é bom a experiência da gente pra falar. Tinha que tomar creatina. porque tinha creatina na época, não era manipulada. Ela chegou a ser banida uns tempos. Que até era errada, era feito de uma maneira errada. É bom, Aí é eu bom. enchei e bebia muito. Um dia, Bahia e Marília, Bahia tá na Série B. Creatina e cerveja. Bahia e Marília, dia 29 de outubro, um sábado, Fonte Nova lotada, eu em casa passando mal. Internei dia 30, 2 litros de pus no fígado. Eu cheguei a 76 quilos, eu definhei. Na cama tem Tu uma é foto. alto, né? 90. 1,90 m. Raquítico. Aquilo derramava. Mas enfim, papai do céu. Quanto abençoe. tempo tu ficou internado? 31 dias. Esse lance do si é o que eu falo. Pelo menos isso tu não tinha passado. Mas se eu bobear, a acho. creatina também tinha dado o mesmo problema. Eu contei a história porque é importante para os meninos hoje que tomam decisões, de repente, de sair de um clube para um outro. Sim. E a gente nunca sabe porque não tem uma matemática exata. Às vezes você está trocando um clube e acha que vai dar certo e dá tudo errado. E aí, se eu ficasse aqui também deu errado, então era para eu ter ido, enfim. Não tem muita matemática exata, mas Isso, as isso escolhas pra é que tudo, né? definem teu futuro, não cara. Tem jeito, isso é pra tudo. Casamento, Não às tem vezes, jeito, pô, pô. termina um relacionamento, entra no outro, acha que é melhor, pior. E esteja preparado para as consequências, ou boas ou ruins. Exatamente. E o mais importante Toda é saber que escolha naquele tem momento... Em toda a área Era da assim que vida, pensava. toda escolha que você tomar, você tem que estar preparado para o que vai vir. De bom ou de ruim. Eu também olho pra trás, tenho algumas escolhas que eu alicia, né? A gente não sabe. Né? Será que eu também não teria vivido e teria aprendido um monte de coisa que eu aprendi numa decisão? Enfim, é exatamente isso. Sandrinho, muito obrigado, de verdade, de coração. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, ter aceito esse convite nosso. É um prazer estar sempre estando contigo. Agora nós vamos almoçar, botar o papo em dia, botar a resenha em dia. É um prazer ter te recebido. Obrigado por ter vindo aqui hoje, cara. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre bom trocar a ideia, principalmente com o Luiz, que vivenciou também, né, praticamente as mesmas coisas, e a gente deixar esse alerta para essa galera que está se formando aí, que tem muito mais informações que a gente, pessoas ajudando, que o caminho ele pode ser mais curto para você chegar, né, para tentar não dificultar tanto o caminho, né, porque as mesmas coisas que a gente tinha na nossa época tem hoje, e hoje com muito mais facilidade. Sim. E aí você que vai fazer a escolha. O que você quer? Quer terminar de jogar sem R$1 na conta? Ou você quer terminar de jogar e falar assim, não, agora terminei de jogar, me preparei, vou trabalhar aqui, mas hoje a minha família, eu tenho uma vida tranquila, tenho minha casa, tenho minhas coisas e seguir a vida como um cidadão normal. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo por trazer essa experiência e depoimento. Quem quiser acompanhar o Sandrinho, tá aqui na descrição, vai estar as redes sociais dele, o acesso aí, quem quiser, clica aí. O Fabrício também tá botando aí embaixo no vídeo aí o Instagram do Sandrinho para quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho dele, da história dele, vai estar aí com a gente. Obrigado. Mais um. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mais uma vez, mais um programa do teu lado. Obrigado pelas experiências.
Feliz aprendizado. Obrigado por me aturar, as minhas piadas sem graça e tudo mais. Por que isso? Abençoado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte. Quem gostou, por favor, se inscreva no canal, o abençoado. 90%, 80% das pessoas que estão assistindo não estão inscritos. Então, se você quiser que eu mude, que eu continue chamando sempre de abençoado, por favor, se inscreve aí, por favor, no nosso canal. Gostou? Copia, pega o link, manda aí para a família, para os amigos, para a galera que gosta desse assunto, que gosta de futebol, gosta de gestão de carreira, gestão de esporte. Eu acho que hoje a gente teve 2 depoimentos, não foi um entrevistado, foram 2 entrevistados aqui, com muito depoimento, contando bastante dessa luta e dessa história, que é o teu sonho, que muitos garotos que estão assistindo agora, muitos pais estão vendo aí, de que é ter alguém na família como um jogador de futebol profissional. Obrigado por terem assistido. Desculpa. Até a próxima, semana que vem tem mais, toda segunda-feira às 19 horas aqui no nosso canal Licença Esporte. Oferecimento do nosso canal aqui do sistema Gênesis Trainers, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e da loja do Museu do Flamengo, a loja que fica dentro do Museu do Flamengo, lá na Gávea. Quem ainda não foi, por favor, não deixe de ir. Vai lá conhecer o museu, que é bem bacana, bem legal, onde você encontra produtos exclusivos que estão aqui na mesa, inclusive essa caneca do Flamengo que o Sandrinho está levando para casa de presente do nosso programa, oferecido somente a caneca do Sandrinho. O copo não, porque você faz parte do programa, é só para os convidados. Por mais que você respondeu tudo hoje, você não vai levar o brinde. Quem vai levar é o Sandrinho. Então, por favor, quem gostou da caneca, do copo, da bola, do cooler, passa lá na loja do Museu do Flamengo, visita o museu, na saída vai sair na loja, compra lá essas lembranças que você só vai encontrar lá na loja do Museu do Flamengo. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado por mais esse apoio, por mais esse programa. Até a próxima segunda-feira tem mais. Um abraço, galera.